Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 9 de março. O Ibovespa apresentou queda de 0,89%, isto depois de ter aberto o pregão novamente em alta, com uma boa primeira hora de pregão, mas assim como aconteceu no último pregão, não conseguiu fazer máxima, oscilar acima da máxima da primeira hora de pregão, ou seja, confirmando essa boa abertura aqui no dia. Devolveu tudo nas 2 horas seguintes, perdendo até um suporte ali no dia 60 e depois disso não conseguiu mais gerar a superação de uma máxima anterior no G60, ou seja, trazendo um pregão mais dominado por parte dos vendedores e aumentando a chance de ter uma extensão um pouco maior desse movimento de baixa, principalmente se perder os 48.623 pontos. Eu não esperaria tanto assim para baixo, visto que, para mim, pelo menos na minha leitura, toda essa movimentação lateral já é uma correção que chamam de correção no tempo, uma correção desse movimento de subida. Não que ela seja suficiente, mas, enfim, não aguardaria um movimento tão forte para baixo no primeiro momento aqui em cima do índice Bovespa, até mesmo para buscar operações na ponta vendedora e contra a tendência em alguns ativos. Na sequência temos aqui para falar do mini índice recomendei algumas operações, dentro do que já tinha falado na última análise, abrisse subindo e viesse aqui para cima de uma região dos 50.170, ficaria atento para a ponta compradora, fez um bom movimento para cima dos 50 mil pontos, depois faz uma correção, recomendei primeira entrada a partir da superação da máxima desse candle, depois que eu recomendei ainda fez uma máxima descendente aqui abaixo da anterior, trazendo a chance de entrada já a partir desse nível, ou seja, da superação dos 390, executou a entrada, informei que executei a entrada, e depois de executar a entrada não conseguiu ganhar força para cima. E dentro do que foi a minha avaliação, ou seja, esse movimento como não ganhou força para cima e foi dando tempo do movimento, que é uma avaliação que eu faço, eu decidi encerrar a posição basicamente no 0 a 0 dessa entrada aqui na ponta compradora. Depois disso aguardei a possibilidade de acontecer vamos dizer assim, uma correção em ABC de todo esse movimento de subida para uma possível entrada aqui nesse nível, mas ganhou bastante força para baixo, veio a perder esse suporte aqui e depois da correção recomendei a entrada primeiramente na perda da mínima deste candle, não foi executado no primeiro momento, cancelei a entrada e na sequência recomendei a entrada na perda dessa mínima. Então ela foi executada e novamente já cheguei a comentar logo na sequência ponto de referência aqui na máxima desse candle, que era aqui na faixa dos 49.760. Por que ponto de referência? Depois dessa pancada para baixo, desse topo descendente, não seria mais conveniente ter um retorno para cima da máxima desse candle. E aí vai lá, fura aqui essa máxima desse candle anterior, volta aqui para baixo e começa a ficar travado novamente. Optei por encerrar a posição basicamente no 0 a 0. E aí isso é porque é uma entrada que ainda não tinha, era uma entrada ali na ponta vendedora que não tinha perdido a mínima do pregão anterior. E aí na sequência faz novamente a nova mínima, gera um topo abaixo, eu esperava um topo um pouco mais acima para recomendar uma nova entrada, terminei ficando de fora dessa movimentação para baixo, uma pena. E na sequência cheguei até a recomendar uma entrada aqui um pouco mais abaixo, mas que eu queria que acionasse aqui nesse ponto, nesse candle. Quando ficou de forma lateral, sem acionar pelo menos mais um candle e foi aproximando do final do pregão, queria pelo menos mais uns 40 minutos aí para encerrar o pregão, para executar essa entrada, eu optei por cancelar essa operação aqui na ponta vendedora. Enfim, foram algumas recomendações, mas terminou não gerando o resultado que eu gostaria no pregão de hoje. PETR4. A Petro no pregão de hoje apresentou aqui uma alta ainda de 1,74%, segue ali com um movimento para cima, com mínimas ascendentes, até agora não perdeu ali uma sequência já grande de mínimas ascendentes aqui no gráfico diário, está no movimento mais lateral. Para a ponta vendedora, o ideal seria, faz igual o que eu vou mostrar no BBDC4, abre subindo e não consegue se sustentar aqui acima e já reveste de maneira forte. Seria o mais interessante para se buscar a venda do que simplesmente abrir caindo e perder aqui os 7,36. É uma possibilidade de venda contra a tendência, mas eu vejo ainda um risco um pouco maior, visto que eu já comentei no Ibovespa, considero isso aqui tudo um movimento de correção. Olhando agora para Vale 5, Vale 5 continuando o movimento dela para baixo, bateu ali no gap, fechou abaixo do gap, fechou aqui em R$ 10,88, com perda de 3,2%, abaixo então do gap, aumentando a chance de ter até mais um candle aqui de correção desse movimento aqui para baixo, 1 ou 2 candles, dependendo de como acontecerem esses próximos candles, traz a possibilidade de se trabalhar ainda, buscar uma operação na ponta compradora, até mesmo pelo G60, dentro do que acontecer aí nos próximos pregões. Ou seja, uma compra que não exigiria tanto aqui para cima para romper aqui novamente esse topo anterior.
Então, por isso, buscaria ter uma entrada pelo gráfico intraday, usando o G60 para um ponto de entrada. BBDC4, cheguei a recomendar venda no pregão de hoje, dentro do que eu falei até na PTR4. O ideal faz isso aqui, ó, abre subindo, ou seja, era para rasgar e ir para cima, confirmar o candle da primeira hora de pregão, não confirma. E aí, na hora que perdeu a mínima da primeira hora de pregão, eu recomendei venda se perdesse o que seria um fundo ascendente que foi abortado. Aí abortou, venda foi executada, venda executada aqui na casa dos 26 e 23, veio caindo durante todo o pregão, o ativo teve muito forte para baixo, totalmente pressionado pelos vendedores, já estava esticado no intraday quando vamos dizer assim, ainda é um ponto, vamos dizer, podemos dizer um pouco negativo, a questão do intraday, um gráfico até de 10 minutos para análise de swing trade, de ações, pode atrapalhar um pouco, mas o fato principal é que estava bem esticado para baixo e eu optei por encerrar essa posição na faixa dos 25 e 24, ou seja, tentando evitar um possível, na realidade, gap gap a favor da tendência, que ainda pode acontecer dentro do que a gente está vendo aí atualmente. Então optei por encerrar essa posição com um ganho ainda de 3,96% e no capital total isso representou um crescimento de 0,54%. Cheguei também a recomendar outras operações, IP3, duas operações na ponta compradora. A IP3, se ela conseguisse romper aqui os 26 e 27, foi até executado um pouco abaixo porque ela abriu o pregão abaixo e ela superou dando um pulo, um gap, voltando aqui no gráfico de 2 minutos, vai ficar um pouco mais claro o que eu estou mencionando, ela deu esse pulo aqui no gráfico de 2 minutos, deu um pulo lá para cima, ou seja, pulou o preço de entrada e a partir disso eu fiquei monitorando o retorno. Até mencionei teve alguém que me mandou a pergunta se tinha executado a operação, eu falei que eu ainda estava aguardando, até mencionei depois que estava aguardando a entrada. E depois que ela gera aqui uma sinalização de alta, foi que eu gerei aí a possibilidade de compra, na realidade a mensagem de operação executada. Só que nessa ação, novamente ativo, em vez de ter ganho força, dado continuidade, já gera um movimento aqui, um candle forte para baixo, volta ali para um nível que eu não gostaria que voltasse, e aí juntando a questão de que o Ibovespa começou a trazer sinal de uma correção e o mercado poderia vir totalmente junto, que aí tem essa influência devido à correlação, vir totalmente junto para um movimento corretivo, eu optei por encerrar essa posição da IP3, ainda assim com um leve ganho de 0,57%, e no capital total isso representou uma evolução de 0,11%. E a outra foi a CTIP3. CTIP3 recomendei entrada, ela abriu com gap de alta, foi lá, bateu nos R$40, até foi um pouco mais acima, mas perdeu força e recomendei entrada se ela voltasse justamente no gap, na faixa ali dos R$ 39,54. Essa ação bateu lá nesse patamar, executou a entrada, veio aqui para cima e logo na sequência gerou uma sinalização negativa. O que eu esperava desse papel? Eu esperava que ela batesse e gerasse o quê? Fizesse nova máxima e desse continuidade, não gerasse já um fechamento para baixo do gap. Então, olhando por intraday, foi um cenário negativo. Aí aqui, quando ela não consegue voltar para cima dos 39,54, eu optei por encerrar essa posição aqui com uma leve perda de 0,33% e no capital total isso representou praticamente ali uma redução de menos 0,08%. Observe que a ação, principalmente no leilão de fechamento, foi puxada 1% aqui para cima e terminou fechando lá nos R$ 40,36. Até depois, se eu tivesse segurado um pouco mais, teria sido difícil a decisão, porque ela bate lá nos 39,54, gera de novo aqui no G60 uma sinalização para baixo, enfim. Como eu disse, posso ter dado um peso um pouco maior aqui em cima do gráfico intraday e deveria ter segurado mesmo a operação pelo gráfico diário até que perdesse ali uma última mínima ascendente aqui que ela tinha feito já no pregão de hoje. Mas enfim, partindo aqui para a próxima ação, CL3. CL3, o ativo está aqui com queda, 1,66%, caiu aqui no pregão de hoje, vem uma correção dentro de um movimento que foi muito forte para cima na CL3, e estabelecendo assim uma tendência de alta de curto prazo aqui no gráfico diário. Dentro desse movimento de correção, assim como eu já comentei em Ambev, que é um ativo também para ficar atento, caiu no pregão de hoje, ficaria atento para esse movimento de baixa aqui na ação, visando ainda a operação na ponta compradora, sem exigir tanto para cima, mas o foco seria um pouco mais na ponta compradora, dependendo do que ela apresentar nos próximos pregões. Suporte imediato mais relevante seria ele por volta dos R$ 34,00 a R$ 33,85. Então é isso, amigos, muito obrigado pela sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonvieira.com. Lembre-se de dar um joinha, muito obrigado e até a nossa próxima videoanálise.